Na presente videoaula, nós vamos tratar do linguista e filósofo italiano Antonio Gramsci. Bom, Gramsci, ele vai ter uma vida de um forte engajamento, vai ter uma intensa participação, né, como homem da praxis, junto aos partidos revolucionários da Itália, em meados da década de 20, principalmente. E Gramsci vai ser conhecido primordialmente por um extenso e conciso trabalho teórico à frente do marxismo, que é fruto dos anos em que ele passou enclausurado, na clausura, na prisão, né? Na prisão, inicialmente na prisão de Turi, se não me engano, na região de Bari, na Itália, e anos depois ele vai ser deslocado para algumas enfermarias, né, em outros territórios da Itália, sempre sob a vigilância, né, e a pressão do Estado fascista, até que ele vai vir a óbito pouco tempo depois de conseguir liberdade condicional. Mas Gramsci, nesses anos todos em que ele passou preso, enclausurado, ele vai aproveitar, né, esse tempo de sobra, aliado ao seu engajamento, né, ao seu caráter de homem da praxis anterior à prisão, e fruto disso é um extenso trabalho teórico que pode ser compreendido, aliás, compreendido não, que é trabalhado sob duas espécies de publicações diversas. A primeira são as cartas do cárcere e a segunda, os chamados cadernos do cárcere. Ou seja, é toda uma produção, uma mais personalista, no caso das cartas, e outra mais um trabalho teórico, né, de cunho marxista, principalmente, de bases materialistas, marxistas, que vão ser reunidos, organizados no que nós chamamos hoje de os cadernos do cárcere, que foram reorganizados em 6 volumes. Ok? Um pequeno apanhado da vida de Gramsci, em resumo, é que Gramsci teve uma formação, a princípio, de linguista, filologia, estudo da linguagem, né? uma formação, a princípio, acadêmica, e que não vai se concluir. Gramsci não vai se diplomar na universidade, muito, né, em virtude do engajamento, da participação ativa de Gramsci como revolucionário de esquerda, principalmente, a princípio, no Partido Socialista da Itália e, posteriormente, após uma cisão interna, no Partido Comunista Italiano, e mesmo como membro da executiva, né, da Internacional Comunista. Não é por acaso que Gramsci, pouco antes de ser preso pelo regime fascista de Benito Mussolini, Gramsci vai passar pouco mais de um ano em Moscou, tendo essa representatividade como homem de esquerda da Itália junto à Internacional Comunista, que já na década de 20 vinha sendo praticamente capitaneada pelo modelo stalinista, pela centralidade da União Soviética. Pois bem, Antonio Gramsci retorna à Itália após esse período moscovita, né, lá participando ativamente da Internacional, e vai, até porque é um homem da praxis, um homem que vai estar próximo a sindicatos principalmente, ele vai conseguir uma cadeira no parlamento italiano.
né? A Itália já vivendo o princípio do fascismo, fascismo que chega ao poder com Mussolini em 22, em meados de 1924, Gramsci consegue se eleger no parlamento italiano. E, mesmo como deputado, né, participando dessa democracia, essa pretensa democracia, dentro de uma Itália fascista, o que soa até como muito contraditório, Gramsci rapidamente vai ser cerceado, vai ser preso, né? E, como disse inicialmente, vai ser colocado numa prisão na região de Bari, né? Na prisão de Turi. Pois bem, é na prisão, né, que Gramsci não tem, né, nada a fazer a não ser produzir, né? Um homem de um conhecimento ímpar, de uma cultura muito sólida, muito rica, um marxista convicto, um homem de ação, e que de repente se vê preso, né, enclausurado. E claro, isso vai causar uma amargura e um sofrimento físico e psíquico muito intenso sobre Gramsci, o que é evidenciado principalmente em muitas das cartas que ele escrevia, que depois foram reunidas em 2 volumes, chamadas Cartas do Cárcere. Lembrando que tanto as cartas do cárcere como os cadernos do cárcere não são obras pensadas por Antônio Gramsci, não é uma coisa estruturada como obras, são escritos, trabalhos, pensamentos, ideias póstumos, ou seja, após a morte do filósofo italiano, esse material todo vai ser reunido e, primeiramente, essas cartas vão ser publicadas, elas são reunidas em 2 volumes, né? E essas cartas, elas trazem, claro, dentro de si um texto mais personalista de Antônio Gramsci, aonde ele, por exemplo, faz menções, claro, a toda uma série de influências que ele recebeu como teórico, como pensador. Essas influências, elas podem ser simplificadas em 3 grandes pensadores. Bom, 2 deles italianos, né? Nicolau Maquiavel, que é praticamente o pai da ciência política moderna, né? O florentino Nicolau Maquiavel, autor do clássico O Príncipe. Além disso, o idealista italiano Benedetto Croce, né, que lá no século pertence ao idealismo italiano, uma corrente contraposta ao positivismo reinante nos meios acadêmicos desde o século XIX, e, obviamente, o materialismo de Marx e Engels, né? Então, as bases, o ponto de partida teórico de Gramsci são Maquiavel, Croce, Marx e Engels. Pois bem, no meio das cartas, né, além de já ficar um pouco evidente as influências de Gramsci, até porque nessas cartas ele faz pedidos a familiares que lhe tragam material de leitura, como jornais, como periódicos, revistas, uma série de livros, de obras que tratam de cultura, de história da Itália, obras de caráter materialista. Ou seja, os anos todos em que Gramsci esteve preso, ele se manteve altamente produtivo em termos de leitura, e as cartas do cárcere evidenciam isso muito, né? É muito presente nessas cartas pedidos de Gramsci para que os familiares lhe tragam todo um material de leitura, né? de estudo, além de coisas corriqueiras, como, por exemplo, medicação, alimentos, né? E medicação, no caso da medicação, lembrando que Gramsci, inclusive, teve problemas como universitário por causa do seu estado de saúde. Na prisão isso não é diferente, ele vai sofrer muito,
durante o tempo em que ficou preso,